nação santista, tudo bem com vocês? Eu acho que não, né? Enfim, no dia de hoje eu vou trazer aqui para vocês um jeito de jogar para o Santos que eu acho que deveria ser insistido. Vou mostrar alguns lances do ano passado, alguns lances deste ano, alguns lances da partida de ontem e também trazer para vocês uma possível escalação. Já alertando para vocês que essa possível escalação não é o que eu acho de melhor, não é o que eu acho que sejam os melhores, mas é o que tem até a pausa para a Copa, para depois você fazer contratações e aí você implementar o jeito que o seu treinador deseja jogar. Perfeito? Bom, começando já a minha análise. No final do ano passado, o Santos começa a jogar melhor, vamos se dizer, né? Não foi assim uma parada absurda, mas começou a jogar melhor, porque o Santos tinha profundidade. Tanto do lado esquerdo com Souza e Guilherme, tanto do lado direito com Barreal e Igor Vinícius. A dupla da direita funcionou muito bem. Já a dupla da esquerda começou a funcionar melhor quando o Guilherme começou a jogar mais simples. O Guilherme não soltava tanta bola pro Souza assim ao decorrer do ano. E quando o Guilherme começou a jogar... quando o Guilherme começou a jogar mais simples, essa dupla funcionou melhor. E ainda a gente tinha um acréscimo do Neymar caindo um pouco para aquele lado. Mas era o Neymar com o menisco zoado fazendo coisas mais simples. Entendendo suas limitações e dando 1, 2 toques na bola, que já fazia totalmente a diferença. E era isso que eu esperava mais do Neymar para este ano. Este time aqui do ano passado, com Adonis, Zé Ivaldo, Souza, Igor Vinícius, João Schmidt, Arão, Barreal, Guilherme, Neymar e Tassiano, esse time que estava em campo aqui, ele precisava de contratações pontuais. Por exemplo, um titular para o lugar do Guilherme. Um jogador de características parecidas, mas um teto maior. Você podendo manter o Guilherme no elenco sendo um reserva, um ativo do clube. No meio de campo, você precisava de um jogador que pisasse mais na área. E aí foi que o pedido do Vojvoda foi o Loyola, né? E aí você ia ter um Arão e um Loyola, por exemplo. Manter o Souza, um zagueiro que chegou foi o Veríssimo. E era uma base de time interessante. Você tem uma base de time com Brazão, Souza, Neymar, legal. Acréscimo do Veríssimo, volta do Bom Tempo. Contratação do Loyola, por exemplo. Você teria uma base de time interessante. Eu ainda acho que o Santos tem uma base de time interessante. Mas o contorno dessa base, o que tem em torno dessa base, ela não ajuda. Sabe? Eu acho que Brazão, Veríssimo, Bom Tempo, Gustavo, Olivar, Neymar, Roleiser, Miguel, eu acho que é uma base de time interessante, são jogadores interessantes para você ter no elenco. Eu acho que a maioria dos técnicos da Série A gostaria de contar com parte desses jogadores. O problema é que o que faz o time funcionar, a engrenagem, o contorno desse time é muito ruim, cara. E aí ele não se ajuda. O Arão caiu muito de rendimento, a lateral esquerda virou o Escobar, o zagueiro do lado do Veríssimo é o Luan Pérez. Sabe? Já cai muito de rendimento. Enfim. Esse time funcionava muito pela profundidade dos lados. Funcionava com o Guilherme Souza, funcionava com o Barreal e o Igor Vinícius. O Santos, para esse ano, perdeu essa profundidade. Principalmente do lateral esquerdo, né? Que foi a perca do Souza. E aqui tem o segundo gol contra o Cruzeiro, que é um lance bem interessante. Presta bem atenção. O Santos rouba a bola aqui no meio de campo. O Guilherme tabela com o Neymar. Simples, ó. Simples. Guilherme tocou, correu, o Neymar devolveu. Simples. O que o Guilherme demorou a entender o ano inteiro é que era só fazer essas jogadas simples que ele ia funcionar muito melhor. E o Neymar dando um toque na bola, ele consegue clarear o jogo pro Santos. Aqui ele dá um toque na bola, deixa o Guilherme em situação clara, o Guilherme cruza e quase sai o gol do Santos, né? E aí tem um toque pro Igor Vinícius, o Igor Vinícius vem, o Neymar encosta, dá um tapa e deixa o Igor Vinícius numa situação absurda de fazer um cruzamento. 2 toques na bola do Neymar, ele clareou as 2 jogadas. Isso era o que o Neymar deveria mais fazer. E o que teve do lado esquerdo e do lado direito é o que precisávamos mais ter em campo nos jogos. Daí aqui tem outra jogada. De novo. Neymar pro Guilherme, Guilherme pro Souza. Olha o Souza onde tá. Pisando na linha de fundo. Cruzamento, o cara afasta, o Guilherme domina e quase sai o gol do Guilherme. O que eu falo do Santos, assim, né? O que a gente fala do Santos, vamos lá. Hoje a situação do lateral esquerdo que a gente tem
é tão... É tão triste, prejudica tanto o andamento do time, que isso aqui ele não faz, que é pisar na linha de fundo. E, gente, isso aqui é muito importante pro futebol. O cara pisar na linha de fundo, lateral pisar na linha de fundo. Ter jogadores que tá nessa parte do campo. É muito importante. Você ganha campo, você ganha espaço, você tem mais chances de fazer gols. Então o Souza pisava na linha de fundo, né? E aí aqui vai ter outro lance também, eu acho. Vou pegar aqui. Não sei se é esse aqui. Só um minutinho, galera. Eu acho que é este aqui. Tem o gol contra dos caras. Aqui é o Neymar no mano a mano, não é esse aqui. Aqui, este lance aqui, ó. Aqui novamente, ó. O Souza já tá aberto como lateral, né? O Escobar, por exemplo, ele estaria aqui, ó. Mais ou menos nessa parte do campo aqui, ó. Atrás da minha câmera. Ele estaria atrás da minha câmera aqui. Então o Souza tá aqui nessa parte do campo, dando um pouco de profundidade, nada demais. E o Neymar tá com a bola aqui. E o Igor Vinícius ataca o espaço que a defesa do Cruzeiro deixou. O Neymar acha o Igor Vinícius em situação clara de dar um cruzamento e o Tassiano finaliza e a bola vai na trave. Você vê que os lances do Santos são bem parecidos. São jogadores atacando espaço, são jogadores correndo em direção à linha de fundo. Aqui, novamente, vamos pegar aqui, ó, o jogo contra o Juventude. Ó. Nem tava no meu roteiro de colocar isso aqui nos melhores momentos. Mas aqui, novamente, ó. Neymar com a bola, centralizado, meio de campo, camisa 10. Acha um passe no Souza. Olha onde o Souza está. Olha onde o Souza está. Souza puxa pro meio e chuta pro gol. Olha onde o Souza está. Olha o posicionamento médio do Escobar nas partidas do Santos. Aqui novamente. Igor Vinícius, caindo mais pro meio, acha um passe pro Guilherme, atacando o espaço. O Guilherme bate, o goleiro defende. Daí tem o gol do Neymar. Aqui também tem outro lance parecido, né? Aqui também tem outro lance parecido. Neymar atuando mais de camisa 10, dá o passe no Souza, que dá o passe no Guilherme, que devolve no Souza, que cruza pro Neymar e quase sai o gol do Santos. Percebe? É uma repetição de movimentos. É sempre jogadas em linha de fundo. É sempre o lateral ou o ponta pisando na linha de fundo. E aqui tem um gol do Santos, né? O Barreal corta da direita pro meio. O Barreal corta da direita pro meio e toca no Neymar. Deixa eu pegar aqui certinho. Ó, o Barreal corta da direita pro meio e toca pro Neymar. E aí você vê o Guilherme atacando o espaço. Ontem teve um lance específico no jogo que o Neymar pegou a bola aqui e o Moisés ficou parado. Ele não atacou esse espaço. Esse espaço é muito importante de ser atacado. Por quê? Porque ou você vai induzir o jogador defensivo a prestar atenção no Guilherme, você pode carregar essa bola, ou você vai dar o passe pro Guilherme que o Neymar deu. E aí o Guilherme, na reta final, estava fazendo simples. Toca pra trás e o Neymar chega finalizando. Simples. O Neymar estava jogando como camisa 10, dando tapa, dando tapa, dando tapa, dando tapa, dando tapa. Chega este ano, o que é o Santos este ano? Vamos pegar aqui. Eu salvei, eu só não lembro como que eu coloquei o nome agora. Puta que pariu. Aqui. Bora lá, vamos falar agora de Santos de 2026. Certo? Vamos falar de Santos de 2026. Santos com a bola. Quero um contra-ataque, tá, gente? Vamos na calma. Quero um contra-ataque. Você vê que o time é um completo nada, sabe, ó? Não tem ninguém próximo do Igor Vinícius pra fazer uma tabela. É só o Bom Tempo ali que aparece. Aqui não tem, no meio de campo não tem ninguém. Você não vê o Arão na jogada. Você não vê o Neymar aqui na jogada, entendeu? Você não vê o Neymar aqui nessa parte do campo, aqui, ó. Aqui nessa parte do campo que a gente tava falando que ele tava aparecendo muito no ano passado. E isso eu não falo nem porque que teve, parece que teve aqui nessa parte do campo. Teve uma parte na narração que falou que pediu pro Neymar ir mais pro meio, e o Neymar falou que o meio tinha muita gente, a parada assim. Mas isso eu não falo nem só desse jogo, tá sendo o posicionamento médio dele em várias partidas. E aí você vê, ó. Tem aqui do lado direito, depois uma aproximação do Gustavinho, e a bola vai lá pro lado esquerdo. E aí tem o Luan Pérez, que dá o tapa pro Escobar, que toca pro Neymar, e olha aí onde o Neymar tá. O Neymar aqui, mano, dificilmente ele vai ser perigoso. Mas aí eu pergunto pra vocês. Vai abrir um espaço na defesa do Curitiba. Abriu um espaço na defesa do Curitiba. Aonde que tá o espaço na defesa do Curitiba? Aqui. Entre o zagueiro e o lateral. Porque o lateral é esse cara aqui, o Tinga, e ele saiu pra dar combate lá em cima.
Então abriu espaço na defesa do Coritiba, que é esse espaço. Presta bem atenção no posicionamento desses dois jogadores, do Barreal e do Escobar. Presta bem atenção no posicionamento dos dois. Olha isso. Será que isso aqui é um time bem treinado? Ou não sei, sabe? Não sei, será que isso aqui são jogadores profissionais de futebol? E aí o Neymar tá olhando pra eles. O Escobar vai correr pra lá. O Neymar toca pro Barreal, Barreal pro Arão. Aí tem a tabela aqui dos dois. O Neymar dá uma caneta e recebe a falta. Aí tem aqui um lance interessante, ó. Dessa parte aqui. Aqui, ó. Que é o Neymar falando com os dois, né? Ó. Eu não consigo fazer leitura labial, mas provavelmente é. Vocês dois estão junto. Ataca o espaço, corre. Alguém corre, por favor. Só isso. Provavelmente foi isso, né? E aí tem outro lance aqui. Deixa eu tentar achar rapidinho. Aqui. Tem este lance aqui também. Este lance. O Veríssimo ganha. O Gustavinho também ganha. Aí fica com o Arão que toca pra trás. Aí presta bem atenção no Santos. Principalmente no Arão. No quanto ele... Aqui o Gustavinho acho que já tava sentindo. Então eu não vou pegar muito no pé do Gustavo. Mas o Arão, ele pouco pede jogada. Ele pouco quer participar. Lembra quando eu falava que o João Schmidt, ele tava... A gente tava pegando muito no pé dele, mas é que ele tá jogando sozinho, muito sobrecarregado. O João Schmidt, ele participa mais do jogo do que o Arão. Muito mais do jogo do que o Arão. Com a bola no pé. E eu tô falando do João Schmidt, tá? Então aí você vê o Escobar, que tem um passe na frente pro Barreal. E olha o que ele faz. Tipo, cara, mano... Eu já tô, assim, de saco cheio de falar do Escobar, cara. Mas assim, é uma palhaçada, sabe? É um jeito, assim, de jogador que estressa tanto, velho. Ele tá com a bola, tem o Barreal e tem o Neymar na frente. Ele gira, carrega e toca pra trás. Esse esforço todo que ele fez pra tocar pra trás. E aí o Arão, que na maioria das vezes não se posiciona como um volante, se posiciona como um zagueiro. E o Neymar pegando a bola aqui atrás. Que não vai ser... não vai dar problema pra ninguém. Só que nesse lance acontece uma coisa diferente. O Escobar ataca o espaço. E o Neymar acha um bom passe pro Escobar. Só que o Escobar tem essa tomada de decisão aí. Ele nem levanta a cabeça. Ele nem levanta a cabeça. Ele nem levanta a cabeça. Bom tempo tava chegando livre aqui desse lado. Mas tudo bem, vocês viram que atacaram o espaço e o Neymar achou o passe, né? Daí falando sobre isso, essa carência do nosso time em jogadores que atacam o espaço, os laterais não estão muito bem. Ou você tenta fazer que algum atleta da base joga de ponta esquerda e coloca o Gonzaga pra jogar de lateral, porque o Escobar não vai dar. Ou você muda o sistema tático e, na minha opinião, o Santos tem um sistema tático, alguns jogadores que se beneficiariam mais desse sistema tático, que seria a 3-5-2. Eu já falei aqui uma vez, vou falar de novo, né? O Vojvoda testou contra o Corinthians, foi uma das últimas partidas do Vojvoda. Novamente, esse não é meu time preferido, tá? Eu vou mexer aqui, eu vou mexer nesse time pra vocês. Eu acho que com a eminente eliminação na Copa do Brasil, que eu acho que a gente vai ser eliminado no Couto Pereira, com a eminente eliminação na Sul-Americana, acho que o Santos já poderia começar a fazer uma reformulação. Acho que o Santos já poderia começar a mexer bastante no que tem ali disponível. Colocar alguns jogadores pra fora, pra treinar separado, deixar alguns jogadores de reserva, colocar uma garotada pra jogar e montar uma base de time decente pra ser reformulada no meio do ano. Essa base ganhar novas peças no meio do ano. E aí sim você tem um time que não vai brigar pra não cair. Porque o que a gente vai ter com esse elenco aqui é brigar pra não cair. Bom, o porquê que eu prefiro uma 3-5-2? Primeiro, o Veríssimo jogar como zagueiro central. Segundo, não precisar do Luan Pérez. E aí você dá uma oportunidade pro Ananias, que é um zagueiro canhoto, que é muito bom com a bola no pé, muito bom na bola aérea e muito rápido, né? Você precisa de zagueiro rápido, né? Numa 3-5-2. E aqui, eu também colocaria o Alencar.
Pô, Peusada, é muito difícil colocar dois moleques da base pra jogar assim. Tudo bem, eu entendo, mano. Acho difícil mesmo. Então, você coloca o Arão de zagueiro, de terceiro zagueiro, e coloca o Veríssimo pra zagueiro pela direita. Teve um cara que comentou no vídeo ontem e falou, pô, se você colocar o Arão na zaga, vai tomar muita bola nas costas, porque o Arão é lento. Mano, nessa teoria você tá certo, mas isso é mais pra videogame, tá ligado? Eu sou do FIFA, isso é mais pro FIFA. Acho que um zagueiro lento, pesado, ele consegue jogar. Dependendo do sistema tático do teu time, né? Você não vai ter toda hora lançamento nas costas do zagueiro. E o Arão ontem conseguiu pegar o Ronier na corrida, por exemplo. Então, você tem um sistema defensivo legal, o Arão é muito bom na bola aérea, então tem esse ponto. E aí tá o ponto. Gustavinho e Bom Tempo. O meio de campo tinha que ser os dois, tá? Os meus dois meio-campistas seriam eles. Gustavinho e Bom Tempo. Dos lados, que é onde você precisa de profundidade, eu iria com Igor Vinícius e Barreal, ou eu colocaria o Rony pra jogar de ala. E aí tem um acréscimo de outro jogador ali na frente que eu vou colocar daqui a pouco. O porquê disso? O Igor Vinícius é burro e ruim. O Rony é burro e ruim. Mas os dois atacam o espaço. Os dois correm. A gente mostrou aqui o Igor Vinícius fazendo isso algumas vezes no ano passado. Eu preciso de jogadores que pelo menos cheguem na linha de fundo. Pelo menos cheguem na linha de fundo. Eles pelo menos pisem lá. Então se não for o Rony, que seja o Gonzaga. Que na minha opinião seria a melhor alternativa. Que seja o Gonzaga. E aí do lado direito, briga por posição Igor Vinícius, Rony e Barreal. Beleza? Que eu até prefiro o Barreal. Pela qualidade técnica. Mas deixa o Igor Vinícius ali. Então você tem jogadores que vão pisar na linha de fundo. O Gonzaga não é nenhum jogador absurdo. Mas ele pisa na linha de fundo. Ele pisou na linha de fundo contra o Recoleta. Ele pisou na linha de fundo contra o Fluminense. Então você tem alguém que pisa na linha de fundo, já tá ótimo. Pra nós agora, pra nossa realidade, alguém que pisa na linha de fundo já é um craque. Porque o lateral que joga não pisa na linha de fundo. Você sabia, por exemplo, que o lateral titular do Santos no ano, que é o Escobar, você sabia? Ele tem 0,0 de cruzamentos no Campeonato Brasileiro de 2026. 0 cruzamentos. Ele nem tenta dar cruzamento. Ele não deu cruzamentos. No Campeonato Paulista, que ele foi titular também, ele teve 0,0.3 de cruzamentos certos. Então, cara, não dá pra você ter no time, cara. Ele atrapalha o sistema tático. E quando o Cuca fala na coletiva ontem que eu falei pra eles que sair pelo meio não dá, tem que sair pelas laterais. Se você vai sair pelas laterais, não dá pra você sair com o Escobar, mano. É simples, ele atrasa o Santos, mano. Não é algo pessoal contra o Escobar, mas ele atrasa o Santos, mano. Não dá, cara. Não dá pra você contar com ele, cara. Não dá pra você contar com ele. Não dá. E aí que tá. Aqui no ataque, eu posso ser bem sincero? Eu tenho uma opinião bem polêmica. Que na minha opinião, né, o Gabigol tá entregando bem para o Santos, mas eu prefiro o Tassiano. Por que eu prefiro o Tassiano? Porque o Tassiano, quando o Santos não conseguir sair jogando pelo pé e ter a jogada de jogar pra frente, na bola longa, você vai ter um cara pra brigar. O Santos sai muito na bola longa. Nessa 3-5-2, o Santos não iria sair jogando pé a pé, não ia acontecer isso. O Santos sai jogando muito na bola longa. Então você tem o Tassiano, cara. Você tem o Tassiano, pelo menos alguém pra brigar por essa bola longa, porque o Santos tem nem mais Gabigol na frente nos últimos jogos, e eles não brigam pela essa bola longa, eles não vão brigar por essa bola longa. Então que você bote o Tassiano. E aí, para jogar do lado do Tassiano, você coloca o Gabigol, beleza? Você coloca o Gabigol. Merda. Você coloca o Gabigol. Porque aí, aqui tem um ponto específico. O Bontem vai vir de trás, né? O Bontem vai vir de trás. Que nem foi neste gol do Neymar contra o Vasco. O Bontem vai vir de trás. Então, se você tem o Bontem para vir de trás, ele vai se associar com o Ney. O Gabigol sai muito da área. O Tassiano não vai sair tanto. Então, o Gabigol vai descer bastante. Então, esses caras tabelam. Esses caras atacam o espaço. Esses caras tabelam. E fica alguém segurando o zagueiro dos caras. Diferente do jogo contra o Recoleta, por exemplo, que o Santos... Daí. Vou pegar aqui. Que o Santos contra o Recoleta, o Gabigol saía da área, o Santos tabelava e não tinha alguém para segurar os zagueiros dos caras. Me entende? Então você vai ter
a combinação de jogadas entre Bom Tempo, Neymar e Gabigol, o Bom Tempo, às vezes, caindo para a direita para se associar com o Igor Vinícius ou o Barreal, e você vai ter o Gonzaga lá no fundo para atacar esse espaço. Ou o Rony, ou o Barreal, o que for. Mas, você tem um cara aqui, vai prender um zagueiro dos caras. O Gabigol vai puxar um zagueiro quando desce. Se não puxar um zagueiro quando desce, ele vai vir livre. Esses caras atacando espaço é o que mais vamos precisar. O que acontece no Santos hoje é que o Santos é um time muito parado. O Santos não é um time que se mexe. É um time muito largado. Entendeu? A gente tem um time muito largado. Então, se você tem um time muito largado, é muito fácil dele ser marcado. E aí acontece que nem aconteceu ontem. O Gabigol desce toda hora, ninguém passa. O Neymar recebe a bola, ninguém ataca o espaço. Você vê que o Escobar atacou o espaço, o Neymar achou o passe? Então, se tem mais jogadores atacando espaço, o Neymar vai achar mais passes. E o Neymar vai ser um jogador mais letal para o Santos. Ele vai se tornar um jogador mais a favor do Santos. Por que o Neymar segura muita bola? Porque pouca gente se mexe. Por que o Neymar tem pouca assistência? Porque pouca gente ataca espaço. Por que o Santos cria tão pouco com o Neymar? Porque tem pouca gente se mexendo. Então, essa formação seria para jogadores se mexerem. Essa formação seria assim: Igor Vinícius, Neymar pegou a bola, corre. Gonzaga, ou Rony, ou Barreal, Neymar pegou a bola, corre. Se o Gabigol quer descer, que desce. E aí você tem um jeito diferente de jogar. Aqui também. Que seria sem o Gabigol. Com o Rony. Por quê? Porque o Rony vai brigar por todas elas. O Rony vai correr todas. O Rony é um louco da cabeça. Ele é ruim, mas ele vai brigar por todas. O Tassiano vai brigar por todas também. E aí você vai ter um time mais brigador. Daí você vai ter um time de jogadores que também vai correr mais. O Rony vai atacar mais esse espaço. O Rony vai correr mais. Eu falo isso há muito tempo. O primeiro treino do Neymar no Santos, tem uma resenha dele com o Guilherme Amado, que o Guilherme, ele fala assim pro Guilherme: mano, é simples, mano. Só corre. Só corre que eu vou te achar. Só corre que eu vou te achar. Eu vou tentar achar aqui, ó. Neymar, tentar achar aqui. Primeiro treino. Vê. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver. Áudio. Onde é o áudio? Cadê o áudio? Cadê o áudio? Na frente da escada? Adivinha? Subiu a escada. Não, vamos fazer o seguinte. Cama de solteira, mano. Não, aqui é a resenha deles. É a resenha deles sobre o treino. O treino não, o quarto. Mas tem uma resenha na Santos TV. Tem uma resenha na Santos TV que o Neymar só fala: só corre, mano. Só corre que eu te acho, mano. Só precisa de gente pra correr, mano. Não tem como um meio armador ter quantidade de assistências, quantidade de chances criadas, se não tem ninguém que corre, mano. Que não tem movimentação. E aí, também, eu abro outro leque, aí vocês comentam o que vocês acham melhor pra esse time. Quero o Roleiser em campo, né? Quero o Roleiser em campo. E aí, eu gosto muito do Roleiser, eu acho que ele teve poucas chances pra jogar junto com o Neymar. Eu falo poucas chances de começar o jogo ao lado do Neymar, de começar o jogo, sabe, num contexto favorável, por exemplo, contra o Recoleta, que era pra ser. Pra esses caras jogarem junto, ganharem confiança. Eu acho que teve pouco, eu não lembro de tantas partidas do Roleiser com o Neymar começando em campo. Beleza. Essa seria outro modelo. Eu prefiro o modelo com Neymar, Gabigol e Tassiano, tá? Até porque o Roleiser eu não vou nem contar muito com ele, porque os caras vão vender ele no meio do ano, né? Eles já não contam com o Roleiser. Enfim, essa seria a minha formação preferida, tá? Uma 3-5-2, 3-4-1-2, do jeito que vocês preferirem, seria a minha formação favorita. Mas também acho que esse time pode jogar numa 4-3-3. Só que você não tem um ponta esquerda driblador e você não tem um ponta direita driblador. Você não tem dois pontas que desequilibra, que puxa muito a 4-3-3. E aí você vai colocar o Gonzaga de lateral e ele vai ter mais dificuldades. Por que ele vai ter mais dificuldade? Porque ele vai estar jogando de lateral, vai ter que estar jogando na linha defensiva certinho, vai ter que precisar mais dele defendendo, e acho que isso é o ponto negativo dele. Então, se você coloca uma 3-5-2, fica mais tranquilo para ele jogar. Porque tem o Gustavinho fechando o espaço dele, tem o Ananias, vai ter o Arão cobrindo. Ok? Enfim, comenta aí o que você achou. Compartilha esse vídeo, é nóis, tamo junto.